Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Orson Peter Carrara, esse nosso amigo de muitos programas, muito querido. Estamos comemorando, ou começando a comemorar com você, os 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma data importante para todos nós. Não só os espíritas, mas para todos aqueles que acreditam em Deus e que querem ser felizes. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas conheçam essa doutrina, tenham a orientação, o consolo, a informação, temas importantes para conseguirem lidar com suas dificuldades, com suas alegrias. Nós queremos convidar você a nos auxiliar. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, pelo 0800 12 18 38. Quando nós colaboramos para o mundo, nós crescemos, nós evoluímos e nós melhoramos. E nada melhor do que auxiliar aquele que é o nosso próximo a também melhorar. 0800 12 18 38. Agradecemos a sua colaboração. Bom, Orson, falar de evangelho é colaborar para o mundo melhor, não é? Enquanto você falava do Clube Amigos da Boa Nova, eu estava pensando aqui na oportunidade valiosa, porque este esforço, este empenho, esta publicidade que você fez, convidando o telespectador a colaborar, a ser um colaborador para a expansão do pensamento espírita, isso é uma ação perfeitamente conectada com os objetivos do Evangelho. Pois é. Que é nos fazer melhores. Sim, é isso que é o nosso objetivo, né? Bom, mas falando de comemoração, efetivamente as pessoas já estão se manifestando, já estão se movimentando para essa comemoração, inclusive a Federação Espírita, né? O Evangelho foi lançado em abril de 1864, são 150 anos em abril de 2014. A Federação Espírita Brasileira programou para comemorar esta data um Congresso Espírita Brasileiro, que vai ocorrer simultaneamente em 4 capitais brasileiras: Certo. Manaus, João Pessoa, Campo Grande e Vitória. Essas 4 capitais vão sediar ao mesmo tempo, no mês de abril, no comecinho de abril, o Congresso Espírita Brasileiro de maneira simultânea. É muito interessante pensar nisso, porque este é um evento de âmbito nacional. Mas isso não significa que o âmbito local, a realidade do cotidiano de uma instituição espírita, não possa também programar o seu evento comemorativo, sim. Que algumas regiões do país se movimentem para isso. E mesmo individualmente, cada um de nós possa comemorar a data, por exemplo, presenteando com o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo doações, esquecendo, entre aspas, exemplares do Evangelho em locais estratégicos para que outras pessoas o localizem, porque as orientações que aí estão, Marizilda, são orientações para a vida toda. Sim. São orientações que norteiam o caminho humano, consolam, confortam o coração, explicam, ajudam na superação. Não interessa a forma como você comemora, desde a mais simples a mais elaborada. Perfeitamente. É importante, né? Eu acho que também é uma forma de nós estimularmos o Evangelho no lar, que é outro caminho, outro comportamento, é outro proceder extraordinário para harmonizar o lar, a família, enfim, né? A reunião familiar, possibilitando o estudo das máximas morais de Jesus e, naturalmente, os comentários acrescidos por Allan Kardec, as instruções dos Espíritos, oferecem um farto material para debate em família e, naturalmente, estimulados também à prece. Quer dizer, o Evangelho veio para que nos tornemos melhores. Jesus trouxe a boa nova, a boa notícia. O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho do Cristo. Mas o título, segundo o Espiritismo, significa conforme o Espiritismo entende, conforme o Espiritismo o multiplica, o divulga, etc. E este é um convite, Marizilda, para que melhoremos a nós mesmos. Esta é a função do Evangelho, nos tornarmos criaturas melhores. Sim. Você citou o Evangelho no lar, nós citamos as ações a nível nacional, as ações estaduais, municipais, locais na instituição, mas especialmente somos convidados individualmente a sermos mais compreensivos, a irmos socorrer a dificuldade alheia, a vermos o que nos é possível para atenuar esta gama imensa de problemas que atormentam a humanidade, para nos tornarmos instrumentos do bem geral e coletivo. Porque se nós ficarmos esperando o que o outro faça, nós não vamos sair do lugar, não sairemos do lugar. Porque a gente está sempre esperando que o outro dê o primeiro passo. E se nós dermos, o outro talvez nos siga. O Evangelho, ele é um estímulo
para que nós possamos agir. Agir em quê? Agir no sentido de atenuar as aflições humanas. Ir ao encontro da pessoa que está aflita, socorrer o necessitado, socorrer aquele que tem carência material, aquele que está doente, aquele que está desesperado, aquele que, enfim, é um trabalho em favor do próximo, que redunda em benefício daquele que age, na satisfação. Isso. Repetindo uma frase que nós aprendemos há pouco tempo, né, Orson? Num outro programa nós falamos isso, né? Eu acho que assim, não é fácil essa divulgação, essa prática do Evangelho, a vivência, mas também não é difícil. Não é difícil. E ao mesmo tempo é consolador, porque... a alegria, a satisfação íntima que se sente, por exemplo, quando você ajuda alguém. Isso. Quando falamos em ajudar, não vamos restringir o termo ajudar a recursos materiais, a dinheiro, não. Às vezes nem é dinheiro. Isso. A pessoa às vezes precisa de um abraço, precisa de atenção, precisa de amor, precisa de carinho, apenas isso. Nós vamos nos lembrar das várias lições que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, em que os Espíritos nos conclamam a não desprezar ninguém, a atender o faminto, o pedinte que nos bate a porta, para estendermos a fraternidade. Lembrar Bezerra de Menezes, né? Porque quando ele não tinha como ajudar, né? Se não fosse com a receita médica, e dando a receita médica, as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Ele dava o que ele tinha. E quando não tinha o que dar, ele dava um abraço. E que abraço, né? Não é? Imagina um abraço do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Às vezes um abraço tem um significado muito maior do que um dinheiro. Uma atenção, você ouvir uma história de alguém que está aflito, você dar atenção, ver o que é possível fazer. Isto é o Evangelho. A essência do Evangelho é atender o próximo na sua necessidade imediata, na sua dificuldade. Pois é, às vezes é só dividir a sua experiência com o outro. Isso, não é interferir na vida do outro, mas mostrar como você resolveu determinada situação que às vezes ajuda o outro. É perguntar a si mesmo, o que eu posso fazer agora? Exato. Nesse momento, o que eu posso fazer? Pois é, isso mesmo. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo.